Em Minas Gerais, foi sancionada uma lei que determina que os supermercados disponham de uma área só para a venda de produtos orgânicos. Mesmo com o apoio de um texto legal, os orgânicos ainda não se tornaram uma unanimidade. Há quem diga que o bom é fazer compras em locais com várias opções de produtos. Em Minas Gerais, essa variedade aumentou por força de uma lei. Em 2013, foi sancionada a Lei 20.833, determinando que supermercados disponham de um local específico para a venda de produtos orgânicos. Quem gostou da ideia foi Estefânia. Logo depois que eu me casei, que eu comecei a fazer mais supermercado para minha casa, eu comecei a observar que existia essa opção. E assim, um pouco por curiosidade, já conhecia, claro, assim, a existência desses produtos, mas não tinha o hábito de consumi-los. Aí eu comecei a ir no supermercado e falar, poxa, acho que hoje eu vou experimentar essa cenoura, hoje eu vou experimentar esse brócolis. E aí eu fui percebendo que era muito melhor. O texto ficou conhecido como Lei das Gôndolas. Valorizar os produtos orgânicos era uma prática já adotada no país. A cultura e comercialização dos produtos orgânicos no Brasil aconteceu através da Lei 10.831 de dezembro de 2003. No entanto, a regulamentação só aconteceu 4 anos depois, com a publicação do Decreto 6323. Os orgânicos são produtos cultivados sem o uso de adubos químicos, agrotóxicos ou transgênicos. Mas isso não é tudo. É o que nos conta o engenheiro agrônomo da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais. O produto, para ele ser considerado orgânico, ele precisa ter uma certificação. Tá? Essa certificação ela é outorgada por uma empresa, que pode ser pública ou privada, e mediante autorização do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então, o MAPA é que dá essa autorização. Entre os fatores que colocam um alimento orgânico num patamar especial estão os benefícios à saúde. Produtos orgânicos, eles não utilizam agrotóxicos, né? Não utilizam químicos industriais e, nesse sentido, são produtos de melhor qualidade, mais nutritivos. Existem vários estudos que apontam assim, né, para os malefícios dos agrotóxicos, tanto na incidência no aumento da probabilidade de se desenvolver câncer, má formação congênita, problemas neurológicos e também para o meio ambiente. A questão de preservação da biodiversidade, né? A gente faz preservação do solo, preservação da água e também na saúde do trabalhador. De acordo com Marcela, dados do último censo apontam que a produção orgânica no país vem aumentando. Tem aumentado bastante a produção de orgânicos. Assim. Alguns estudos apontam para um crescimento de até 40% na produção. Dados recentes mostram que tem movimentado cerca de 2 bilhões de reais na economia, né, brasileira. E no censo de 2006 a gente vê que já existe já é expressivo o número de estabelecimentos que utilizam da produção orgânica. No entanto, mesmo diante desse aumento da produção e com o apoio da Lei das Gôndolas para alimentos orgânicos, não tem sido tão fácil encontrar os produtos. Foi o que constatou Estefânia. Existe uma rede de supermercados, ou um pequeno número de redes de supermercado que tem uma variedade de produtos orgânicos. Os supermercados menores, os supermercados de bairro, eles têm uma quantidade muito pequena de produtos orgânicos, isso quando tem, na sua maioria, quase sempre legumes e verduras só. A gente não encontra carne de nenhum animal, também não é comum encontrar ovos. Então, assim, é bem difícil. Então, a gente fica mais ou menos refém do que está disponível. Uma das justificativas para a pouca oferta pode estar no custo mais elevado dos orgânicos. Sem a garantia de conseguir vender tudo ao consumidor, os supermercados exibem poucos produtos. Wagner acredita que esse quadro deve mudar com o tempo e com a ajuda da lei. Ela vem mais fomentar que o produtor produza, que ele sabe que tem um espaço para poder comercializar. Ou seja, e ao consumidor um espaço que ele tem dentro do estabelecimento comercial, onde ele pode adquirir o produto orgânico ou não. Quer dizer, ele vai ter a opção de comprar o orgânico ou o convencional. Né? Ao produtor, o estímulo a produzir cada vez mais. Ou seja, quanto mais a demanda pelo produto orgânico aumentar, mais produção vai ter que ser demandada. Ou seja, há uma tendência no futuro que esse valor de compra se equipare ou reduza um pouco mais quando comparado com o convencional. Tornar os produtos orgânicos mais populares depende principalmente de informação.
Não se trata apenas de escolher entre o produto maior e mais barato ou o menor e mais caro. É preciso observar outros pontos. São vários fatores, assim, porque a gente pensa desde a questão da produção, né, assim, e aí nesse aspecto, os produtores que estão dispostos a produzir, né, no âmbito da agricultura familiar, por exemplo, têm o acesso à terra, então a gente precisa discutir desde a questão do acesso à terra. Ampliando essa política, por exemplo, de redistribuição de terras, a gente tem até feito isso aqui no âmbito da secretaria, a gente consegue ampliar a agricultura familiar e ampliar essa discussão da agricultura, da produção em menor escala e a produção orgânica. Outra questão é a aquisição de sementes, outra questão de sementes que não são transgênicas, sementes crioulas, que a gente chama, né? Como que a gente faz uma política de distribuição dessas sementes? Outra coisa, diz respeito à assistência técnica e extensão rural. Os produtores, os agricultores, eles têm consciência do malefício do agrotóxico para a saúde da própria família, para a saúde da terra, do solo, da água. Falta informação. Que falta informação não só para a própria saúde imediata, no sentido de você não vai consumir fertilizante, você não vai consumir agrotóxico, mas assim, você está estimulando uma produção mais sustentável, você está estimulando um ciclo melhor para a sua região. O agricultor ali, ele está conseguindo sobreviver, ele está conseguindo alimentar a família dele. E de repente, se você for insistir na monocultura, se você for insistir na grande escala, você vai favorecer sempre a pessoa que tem um latifúndio, que tem possibilidade de colocar fertilizante, e vai quebrar aquele pequeno agricultor. Então, assim, você tem que pensar em duas vertentes sempre: na economia local e na sua saúde. Assim, eu acredito. E, claro, no meio ambiente. Então, eu acredito que se as pessoas fizessem essa conta com todas essas variáveis, elas veriam que valeria a pena. A discussão se mostra importante e necessária. Afinal, quem tem muito a ganhar é o consumidor.